A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. Eu quero estar iniciando aqui uma série de vídeos que trata sobre a Bíblia, né? Sua inspiração, sua autoridade, sua importância, sua suficiência, sua supremacia, enfim, tudo que está relacionado à Bíblia eu quero tratar nessa série de vários vídeos que eu vou estar fazendo no decorrer do tempo. E para iniciar essa série, eu quero começar com a inspiração da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia. Então, eu separei alguns versículos e, como de costume, eu vou ler estes versículos e dar meu parecer, né? O primeiro versículo que eu gostaria de ler é Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus. Só esse trecho, não preciso ler por enquanto todo o versículo, porque eu quero destacar um detalhe importante aqui nessa fala de Paulo a Timóteo. Toda escritura é inspirada por Deus. Paulo fala para Timóteo que toda escritura foi de origem divina. A origem da escritura é divina. Os escritores da Bíblia, eles foram inspirados por Deus a escrever cada um dos respectivos livros que compõem toda a Bíblia, que são 66, né? Então a própria Bíblia declara que ela é inspirada por Deus. Ela se autentica como inspirada por Deus. Ela assume a identidade de que ela é de origem divina. Embora tenha sido escrita por homens, mas ela assume que foi inspirada por Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo, como a gente vai ver mais adiante. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro. Mas eu gostaria de destacar que a Bíblia se auto-autentica como livro inspirado pelo Senhor Deus. O segundo ponto é o termo que Paulo usa, que no grego só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Eu já adianto para os irmãos que não sabem, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Lógico que é um grego que não existe mais, é uma língua morta, não é o mesmo grego falado atualmente. Mas era um grego falado no tempo dos apóstolos, falado em todo o Império Romano, no tempo passado. É o grego koiné, que se diz, né? E a escritura foi escrita, né, o Novo Testamento, no caso, foi escrita nessa língua. Mas, não entrando muito nessa questão da língua original do Novo Testamento, em que foi escrito o Novo Testamento, o termo Theos Pneustos significa inspirado por Deus. Basicamente, essa é a tradução. Inspirado por Deus. Então, como eu disse, ele só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, simplesmente para afirmar de forma especial que a Bíblia é inspirada por Deus. Portanto, ela não é um livro comum, como qualquer outro livro escrito por homens que não foram inspirados por Deus. No máximo inspirados pelas suas experiências, inspirados pelas coisas que fazem parte do seu dia a dia. Embora a Escritura ela tenha sido inspirada por Deus, escrita por homens que viveram as suas vidas, mas a gente vai perceber uma coisa mais na frente que nada do que foi escrito na Bíblia, e até os próprios escritores bíblicos, não foram conduzidos de forma casual, de forma acidental, de forma autônoma, não é mesmo? Então, vamos aqui para o segundo versículo que eu separei para este tema, né? Que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 ao 21, que diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só que interessante essa palavra, esse versículo que Pedro acaba de falar aqui, né, de pronunciar. Que o primeiro ponto que eu destaco é: nenhuma profecia bíblica vem do entendimento humano. E como eu disse, é inspiração divina. Não é uma especulação humana, não se baseia em lendas humanas, ou mitologias, ou qualquer outra coisa originada no coração do homem. Mas ela é originada na mente de Deus. As Escrituras, ela provém da mente de Deus. Ela é como se fosse uma pequena parcela, uma pequena porção da mente de Deus, ao qual ele revelou através dos seus escritores, que por sua vez colocaram no papel. O segundo ponto: os homens escolhidos por Deus escreveram a Bíblia controlados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, as ações dos homens que escreveram as Escrituras foram provocadas por Deus, foram causadas por Deus. E eu vou mais longe no próximo versículo que eu vou ler aqui, que mostra muito bem isso, né? O detalhe
a preocupação de cada detalhe que Deus teve para que as escrituras fossem escritas, não é mesmo? Eu vou colocar aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que eu me formasse, melhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Isso aqui é Deus chamando Jeremias para a sua missão profética, não só de anunciar a vontade de Deus para o povo de Judá de sua época, do povo de Israel de sua época, mas também escrever essa vontade, ou colocar essa responsabilidade escrita nas mãos do seu secretário, né, Baruque. Mas não importa, né? Ele passou para o papel todas as vontades, todos os conselhos divinos para as escrituras, mas não é nisso que eu quero me focar. O primeiro ponto que eu quero me focar é o seguinte: antes mesmo de Deus chamar o escritor bíblico para a tarefa, ele já o havia separado antes mesmo de ele nascer. Ou seja, não foi por um acaso que Deus apareceu no meio da jornada da vida de determinado profeta para revelar a sua vontade. Não, mas Deus, antes mesmo de ele nascer, já tinha decidido qual seria o destino desse homem, que colocaria todo o conselho divino num pergaminho, num papel. Toda a ideia, toda a mente não, né? Uma boa porção da mente divina num papel, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: Deus determinou a época, o ambiente, a cultura, geografia, região e todas as condições propícias onde o escritor bíblico ia nascer, assim como as características mentais e físicas do escritor, para escrever determinado livro da Bíblia de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus cuidou de cada detalhe. Deus meramente não deu a inspiração ao profeta, mas ele criou o profeta para isso. Ele criou a pessoa para esse determinado fim, para escrever determinado livro da Bíblia, determinado livro específico da Bíblia. Então tudo foi controlado, monitorado e sustentado por Deus em cada detalhe, sem nenhuma brecha para erro, para falha. Então, posso assegurar para vocês, meus irmãos, que a Bíblia não contém erros, né? Isso vai ser tema para outro vídeo, mas eu já quero adiantar. A Bíblia é inerrante porque ela foi inspirada por Deus. E não só inspirada, as pessoas que escreveram cada livro da Bíblia foram separadas antes mesmo de nascer. Elas foram criadas para isso, para escrever os textos bíblicos, os livros bíblicos. Então Deus preparou tudo, inclusive a época que ela ia nascer, como ela ia nascer, quais seriam as suas características emocionais, sentimentais, mentais, físicas. Tudo isso foi arquitetado, determinado, causado por Deus para que a Bíblia fosse escrita de uma maneira que não houvesse nenhum erro, nenhuma falha humana. Mesmo Deus usando o homem, mas até o homem que Deus usou, ele preparou do jeito que ele queria. Ele decidiu que esse homem seria do jeito que ele queria para que ele escrevesse aquilo que Deus havia revelado a ele, né? E a conclusão desse vídeo é a seguinte: a Bíblia, com seus 66 livros, foi escrita por mais de 40 escritores diferentes, num espaço de tempo de mais de 1500 anos, em épocas, regiões e culturas diferentes. Contudo, a Bíblia tem vários escritores, mas somente um autor, Deus. Então, Deus usou homens para revelar a sua vontade para toda a humanidade. Porém, tudo que foi escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita por vontade de Deus. Não importa, mas o homem é falível, mas Deus monitorou completamente o desenvolvimento de toda a Bíblia nesse espaço de tempo de 1500 anos, de mais de 1500 anos que levou para ser escrito. Então, pode confiar nas Escrituras Sagradas, porque quando você vai ler ela, você vai perceber que você está ouvindo Deus falar com você. Quando você lê a Bíblia, você ouve Deus falar com você. Por isso que é importante, quando você abrir as Escrituras Sagradas, você orar antes, falar com o Senhor, pedindo a Ele que fale com você através das Escrituras. Porque só o fato de você ler um versículo bíblico, você já vai ver Deus falando contigo. Porque esse versículo bíblico foi inspirado por Deus. Não importa qual versículo, cada letra, cada palavra na Bíblia foi inspirada por Deus. Então pode ficar tranquilo que é um livro confiável, é o livro mais documentado da história. Não existe nenhum outro documento na história humana que seja tão documentado, que tenha tantas cópias, que tenha tanta precisão científica, tanta precisão histórica como as Escrituras Sagradas. Inclusive a própria Bíblia contribui mais ainda para várias ciências da área humana, né? Como a arqueologia, que cada vez mais tem achados, descobertas que confirmam aquilo que a Bíblia já afirmava. Mas eu quero dizer, e também isso é assunto para outro vídeo, que a Bíblia não precisa de ajuda externa para se tornar válida. O que valida a Bíblia é o fato dela ter sido inspirada por Deus. E como eu disse no início, a própria Bíblia se auto-autentifica, como ela mesma disse que ela foi inspirada por Deus através do que Paulo escreveu a Timóteo, como eu já tratei aqui no vídeo. Então, espero que eu tenha sido claro, espero que você a partir de agora ganhe mais confiança em relação à palavra de Deus.
Até o próximo vídeo e tchau!